Muito bom. Amigos do Brasil, está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o país pela grande rede de rádios do país. O Flávio, já estão chegando mensagens aqui, já estão chegando mensagens sobre quando foi o último jogo do Rogério. Pode falar aqui, pode falar aqui no microfone do... Não, eu preciso saber quando foi o último jogo do Rogério no Morumbi. Eu não entendi. No Morumbi? É. 21/10 contra o Santos, Copa do Brasil. E fora, quando foi o último? Por qual campeonato? Não, sei lá, Foi qualquer contra um. o Santos Deus. na Vila Belmiro. Meu Copa Deus. do Brasil. Entendi. Mais alguma dúvida? Último jogo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, contra o Vasco. Entendi. Último jogo vi no do último, Rogério Flávio. geral contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Coritiba. Deixar claro na Agora Vila você Belmiro, treinou né? certinho? Eu prefiro consultar o Bruno. Amigo, Bruno, é isso mesmo? Zeca Cardoso, o que ele fala tá feio. É melhor. Depois de Gustavo. muita confusão, tá certo. Tá certo, finalmente. Confusão. Não sei. Até logo. Até logo, satisfação. Humildade, Olha, tá? é muito tonto, sabe? Todos dormimos de tonto madrugada. ao cubo. Olha, estamos todos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você sabe, nós estamos com áudio e vídeo, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você logo encontra na tela lá, Esporte em Discussão. Clicando, você terá todo o nosso estúdio, imagens do estúdio, nosso áudio. É bom ter você sempre ao nosso lado. Pelos nossos aplicativos, você nos acompanha, esteja você onde estiver, você indo, você vindo, você estando parado, como lembraram alguns aqui. Enfim, você nos acompanha da melhor maneira possível e de várias formas. É muito legal ter você. E você nos acompanha também pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você sabe, são 100 emissoras espalhadas pelo Brasil, milhões de ouvintes ao nosso lado. Estamos todos juntos, você nos acompanha no Brasil, fora do Brasil, em tantas partes do mundo. E liberando o telefone para você, 2870-9707. 2870-9707 é o telefone que está conectado a partir de agora para você também participar, interagir, opinar, enfim, falar com toda a equipe de esporte da PAN e também deixar registrada a sua opinião. Claro, nas últimas horas, amanheci aqui, nem dormimos, eu e o Luiz Carlos perguntando, foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti. Luiz, não é isso? Lucas Barrios, naquele lance do Lucas Barrios, que é o que está sendo mais colocado sobre a mesa. Buchiche. Foi pênalti, o buchiche é maior, é verdade, falso. Foi pênalti, não foi pênalti? Foi pênalti, não foi pênalti? Foi. É isso que a gente quer. Então, você vai falar por quê? Ontem você não estava tão perto, mas você não tinha... certeza do que aconteceu. Então nós vamos falar, já estamos aqui, a van continua estacionando e lá está a reportagem da RAI, conversando com todos, com o nosso José Manuel de Barros. Eu sei, José Manuel de Barros, o nosso Bruno Prado, o Fausto Favara, Dirigindo, né, o Zé? Luiz Carlos Tão Quartarolo, puxando mesmo. atrás do vidro o nosso Reginaldo Lopes, lá está o Vampeta chegando agora, o Wilson Gonçalves, está todo mundo aqui, e nós vamos montando o nosso circo aqui, porque é uma correria. Este é o nosso Esporte em Discussão. Muito bom, estamos todos juntos aqui para mais uma edição do programa. Finalmente, essa repórter, ela é linda, essa repórter da RAI. Mas ela faz sempre, Silvana. atrasa sempre a presença, a Silvana, né? Silvana Minha mulher. Mateucci. Silvana Mateucci, que é o nome que Felipe Mota já foi o último a ser entrevistado pela RAI. O último hoje. Grazie. Nós temos uma sessão. Jovem Pan em Roma. Então, entendeu? Então é por isso que todo dia alguém é entrevistado. Estamos todos. Olha, a pergunta que não quer calar. Desde as primeiras horas da manhã, como eu disse aqui na abertura do programa, só se fala nisso. Assunto Lucas Barrios. Assunto Lucas Barrios. Foi pênalti ou não foi pênalti? O presidente do Palmeiras disse que foi um prejuízo vergonhoso. Foi? Essa é a pergunta. O Santos, Dorival Júnior, respondeu, disse, olha, o mais prejudicado no jogo, muito mais do que o Palmeiras, foi o Santos. Foi. É a oportunidade para, passadas algumas horas, bem dormido. Começa com você, Mauro. Quero ouvi-lo. Foi pênalti, não foi? Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, ontem aqui na transmissão, eu, Flávio Prado, o Flávio hoje não tá, a gente achou que... Nele, não tá? Não tenha dúvida, Quartarolo. O Bruno tá aqui. Em relação ao lance do Barrios, né, que a gente já tá vendo aqui, quem tá acompanhando pelos nossos aplicativos, tá vendo uma imagem que é talvez a mais interessante.
estamos vendo em câmera lenta, só apenas um registro. Em câmera lenta, beijo de criança é falta. Qualquer lance de câmera lenta fica falta. Mas enfim, refeito esse registro, é o seguinte. Caso David Braz, primeira impressão que tive vendo a imagem, e a imagem que eu tinha vendo era da Globo, para mim não houve nada. Para mim, o Barrios ele desacelera para ser chargeado, digamos assim, ser atropelado, cai na área. Eu não teria marcado o pênalti no primeiro momento pela Globo. Depois, revendo as outras imagens disponíveis, principalmente as da Band e da ESPN Brasil e menos as da Fox, onde eu também trabalho, eu vejo um pouco mais dessa chegada do David Braz na panturrilha do Barrios. Então é um pênalti total popular, totalzinho, que daria no mais popular ainda Tropicão. Então você vê ainda todos os ângulos disso até uma oportunidade. Exatamente. No primeiro momento, a minha impressão é não marcaria o pênalti. Revendo o lance, principalmente as imagens da Band e da ESPN, entendo os que estão desesperadamente me xingando, e outros também que não viram pênalti, de que é possível marcar pênalti. A única coisa que para mim eu não discuto é um lance bastante discutível. Eu só não aceito quando o cara fala, foi claríssimo o pênalti. Aí eu não aceito. Só aceito quando o cara fala, jamais foi pênalti. Também não aceito. Porque se o lance dá tanta polêmica, ele é discutível. E outra coisa, tocar não significa derrubar ou fazer falta com imprudência, com uso de força excessiva ou numa entrada temerária. A regra, não é que ela necessita, ela exige que se interprete. E toda interpretação é válida, claro, é discutível e respeitável. O que não pode ter num lance como esse, muito falar pênalti claro ou não pênalti claro. Cada um tem a sua opinião e toda ela deve ser respeitada. Então, para resumir, no primeiro momento, eu não marcaria o pênalti e agora fico em dúvida, mas ainda fico com a minha primeira opinião. Não teria marcado o pênalti. Não teria marcado o pênalti. Muito bem. Nós temos os dois depoimentos aí, o Fred já mostrou isso no Jornal de Esportes, do presidente Paulo Nobre e do Dudu. Vamos ouvir o que falou o presidente e o Dudu ao Márcio Espímpolo depois da partida, no calor, minutos depois do encerramento. O Dorival Júnior. Tem aí, foi o né? outro lado, já deve né? ter gente, enquanto isso a gente localiza. Vamos então colocar a palavra do presidente Paulo Nobre. O Palmeiras hoje foi vergonhosamente prejudicado. Futebol, senhores, não é basquete, onde sai 100 pontos. Um gol pode fazer total diferença num jogo, principalmente numa final de campeonato. O que acontece foi o seguinte, no começo do segundo tempo, o Palmeiras teria um pênalti e o Santos teria um jogador a menos. O resultado do jogo seria completamente outro. Quero deixar muito claro aqui que o Santos mereceu a vitória no jogo de hoje. Poderia até ter feito mais de um gol. Só que futebol é assim. O Palmeiras teria tido a chance de ter um pênalti e o Santos jogar com um jogador a menos. O que me assusta é que eu já disse por diversas vezes, não acredito em desonestidade, não acredito em que um árbitro venha para operar um time ou outro. Eu acredito em falta de experiência, em falta de capacidade, em falta de critério. O que é assustador, senhores, é que o Luiz Flávio é um árbitro experiente o suficiente para um jogo como hoje. O lance foi na cara dele e ele não marcou. Isso me assusta. E o Dudu? O que é que falou o Dudu na saída do jogo? Pediu que o juiz que viesse aqui fosse o juiz que tivesse feito, mas agora os caras avacalham o jogo, começa a dar um pênalti que 200 não dá pênalti. É complicado, é difícil. Não foi por causa do árbitro, mas é difícil. Todo jogo que termina tem confusão por causa deles. 1-0, o prejuízo também não é tão grande assim, Dudu? Dá pra tirar lá? Dá, claro que dá. Dá porque os outros dois jogos, quando foi fazer lá, menos de 10 minutos, tava 2-0 pra gente. Ok, aí está a palavra do Palmeiras, entendendo que foi prejudicado. O Santos também reclamou. O Dorival, inclusive, disse o quê, Luiz Carlos? Vamos fazer uma... A gente vai tentar até levantar, mas fala porque só para mostrar outro lado, ele reclamou daquela falta do Jackson no Ricardo Oliveira no primeiro tempo, né? Que podia ter uma expulsão do Jackson. Daí o Palmeiras é que jogaria a maior parte do tempo sem um jogador. E ele acha que foi pênalti. Ele foi tocado. Que o Lucas Barrios foi tocado. Mas só que antes teve, porque o Paulo Nobre diz, teria um jogador a menos, o David Braz, que realmente seria expulso. Mas o Santos já vinha com esse prejuízo do primeiro tempo. É importante citar, porque é o técnico contrário que está falando. É importante exatamente dizer que, mais uma vez, vamos ouvir isso, mas é importante dizer isso para não deixar para depois, que mais uma vez nós estamos inovando. No mesmo jogo, os dois times reclamam e de dois árbitros no mesmo jogo, já que um árbitro foi substituído. Quer dizer, é um avanço. Vamos ouvir o que disse o professor Dorival Júnior.
Os dois árbitros estavam bem atrás da linha da bola e viram toda a jogada. É impossível que não tenha visto, me desculpa. Impossível que não tenha visto. Eu gosto muito do Marcelo, acho um cara muito competente, muito sério, mas a jogada foi muito nítida ali. E houve um favorecimento aí ao Palmeiras, é natural. Eu acho que aquilo ali... Houve um favorecimento ao Palmeiras. Bom, ficou claro. Ambos reclamaram. Então nós vamos ouvir os ouvintes e vocês também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Peraí. Quem fala? Antônio Carlos, de São Mateus. E qual é a sua mensagem, Antônio Carlos? Olha, eu gostaria de colocar a minha mensagem e deixar uma pergunta para a mesa aí. Para mim, os dois lances foram... A reclamação do Dorival procede. Acho que a reclamação do Palmeiras também procede. Mas o que eu acho que falta, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, é que falta ousadia para o técnico do Palmeiras. Aí está. Os dois lances ele acha que foram mesmo e que falta ousadia. Zé Manuel, quero ouvi-lo. Vanderlei, primeiro, para início de conversa, o Palmeiras não deve chorar muito, não, deve comemorar. Ele podia ter saído com 3 no lombo, não fosse as duas grandes defesas do Fernando Praz, pelo menos, 2 defesas milagrosas, não fosse a ruindade do Nilson, que teve toda a chance de botar a bola na rede, enfim, e o pênalti perdido pelo Gabriel. Ou seja, no final das contas, perder de 1-0 foi um baita negócio para o Palmeiras ontem na Vila Belmiro. O Santos poderia ter liquidado. Em relação à arbitragem, foi pênalti bem marcado a favor do Santos. Eu só quero ver o Luiz Flávio, que eu não tinha acompanhado isso na carreira dele, marcar em todos os lances, mas ontem foi pênalti e ele acertou. E no pênalti do Barrios, na hora, sem replay, eu achei pênalti. Com o replay, eu entendo que ele pode ter interpretado diferente. Eu ainda acho que foi pênalti, mas eu não acho que foi assintoso, um erro grave do árbitro, não. Ele poderia ter interpretado como interpretou. Eu, diferentemente, interpreto como pênalti nesse lance do Palmeiras. Acho que foi um erro. Mas a arbitragem, para mim, não foi decisiva para o jogo, não. E o Vampeta? Foi pênalti. Pênalti. O Mauro fez um pênalti teatro aqui. do Arouca. Vai direto na briga, né? Explicação, até foi pênalti. Chuta logo, Bruno. O Arouca foi pênalti. Não é E os treinadores também erram. E o árbitro só tem uma oportunidade. A gente olhou aqui, até aqui ele olhou em câmera lenta, falou que. Então, você tá falando do mesmo teatro que eu falei. Apenas não, já tô falando, foi pênalti, os dois foi pênalti. Apenas eu o debate. E o juiz só tem uma oportunidade, pô. E o Lúcio Flávio bom pra caralho. Luiz Flávio, bom árbitro. Mas tá em aberta a decisão. Só uma pergunta. Eu só queria saber uma coisa. Por que você bateu no Mauro Beto? Não, porque o Mauro foi lá, até beijo rolou e tá romântico. Ontem à noite o Vinte já bateu, defendi. Eu comentei com o Flávio. Não, madrugada. Ele falou assim, ó, eu comentei com o Flávio. Ele fez assim, ó, eu comentei com o Flávio, eu fui na ESPN, trabalho na Fox, eu tô olhando em câmera lenta e ainda tô em dúvida. E o árbitro tem o quê? 1 minuto, segundo. Eu quero falar com o Bruno também, mas diga, Zé. Só uma coisa. Ficou nítido pra mim, na expulsão do Lucas, lateral do Palmeiras, que ele tentou tirar o Lucas Lima do jogo final. Tudo que aconteceu foi pra mim que ele foi provocar. Não foi, não. Ele tentou arrumar uma confusão pra tirar o Lucas Lima da final. Foi parcial. Podia ser. Foi meu cunhado que fez o pênalti. Podia chegar aqui e dizer que não, hein? Vampeta, tentou ou não tentou o Lucas? O Lucas tentou ou não tentou tirar o Lucas Lima da final? Tentou levar. Ele tentou dar uma de malandrinho ali. Pera um pouquinho, peraí. Já que falou isso aí, vem cá. Ele deu um pontapé na bunda do Lucas Lima. Certo? Não é normal. O Lucas tem um pontapé na bunda do Lucas. Chutou a bola no... Não, ele chutou o cara. Chutou o cara. Não foi uma reação. Claro que ninguém tá apoiando. Não deve fazer isso. Mas alguma coisa ele ouviu, alguma coisa que fez a gota... tapa na... Não acho que não foi só isso. Mas eu vou falar pra você. O cara não pode ser capitão e saber que tá com impedurado pra não jogar e fazer uma falta no Giovani, onde não ia sair gol. Não ia jogar já. Não, por aí. No Giovani. Aonde ele tomou o amarelo, pô. Bruno, eu vou ouvir você, mas antes, alô, boa tarde. Quem fala? É o Wilson São José dos Campos. E qual é a sua mensagem, Wilson? Não, tira o dedo daí, ó. Mas tem que ser rápido hoje, Wilson. Ontem o ouvinte lá tava magoado lá com o Mauro Betti à noite, porque ele fica aí, não sei. Entendeu? Outra coisa, tudo bem. O puxão do zagueiro do Ricardo Oliveira era pra derrubar também?
encosta por trás como no pênalti, encostou, caiu, não foi. O puxão era para derrubar? A força é a mesma. Feito o registro. Bruno Prado. Bom, sobre o lance, eu daria pênalti do David Braz no Barrios. Acho que o David Braz derruba o Lucas Barrios, mas acho que tem muito mimimi, muita coisinha que roubam. O Palmeiras ontem, ele tem que agradecer que o campeonato tá vivo ainda, porque era para ter acabado ontem. O Simoninha tá mandando Sim. uma mensagem. Diz pro Bruno aí, grande Simoninha. Sim. São Paulino. É verdade, mandou aqui, apaixonado. não é corintiano? Dizendo o seguinte aqui, pessoal, pênalti claríssimo. Pronto, tá feito o Acho que registro. foi pênalti, mas acho que é um exagero todo na reclamação. O Santos poderia ter matado o jogo. Teve pênalti que o Gabriel perdeu, o gol que o Nilson perdeu, o Praz fez boas defesas. Perdeu com 3 minutos. Também, o Palmeiras teve essa chance. Então ficou de bom tamanho. O Santos já poderia ter liquidado. E o jogo não foi por causa de pênalti, não. O Santos foi melhor que o Palmeiras. Acho que às vezes transferem tudo para arbitragem. O Palmeiras vem jogando mal faz tempo. Mas esse resultado deixou tudo bem... Tá aberto. Abertinho. Então ficou Luiz bom pro Carlos Palmeiras. Quartarolo, e pra você, Luiz, horas depois... Olha, primeiramente sobre o jogo, eu acho que o Marcelo Oliveira entrou para trazer a decisão para São Paulo e conseguiu. O Palmeiras valorizou toda a bola parada, o Palmeiras fez cera em lateral, fez cera em tiro de meta, ele esculhambou o jogo, o Fernando Praz para mim foi o melhor em campo, o Lucas Lima jogou muito o primeiro tempo, mas se não fosse o Fernando Praz, também o Santos teria feito pelo menos mais um gol, se não fosse o Nilson também poderia ter complementado ali já no apagar das luzes. Grande Nilson. Então eu acho que o Marcelo Oliveira fez o que ele podia com o time dele. Ele pensou assim, eu vou levar o jogo para a arena, lá a pressão será maior, normalmente o Santos não joga tão bem fora de casa, a gente não pode perder de 3-4 aqui. E estava quase levando um empate já. O Santos estava nervoso, ou seja, ele fez o trabalho dele. E ainda teve uma chancezinha aqui e ali. O pênalti do Arouca sobre o Ricardo Oliveira. Eu vi muita gente falar isso, a frase. Esse tipo de pênalti ninguém marca. Marca sim. É falta e é pênalti, tem que marcar. Quase arrancou a camisa do Ricardo Oliveira. E o Arouca é um jogador experiente, quer dizer, é um pênalti infantil para um jogador desse nível. Ele perdeu ali o Ricardo Oliveira na marcação e quando foi perceber teve que puxar a camisa. O Jackson no Ricardo Oliveira, cotovelada, matando um contra-ataque. É discutível, porque matou um contra-ataque. Eu daria cartão amarelo para o Jackson. Também. Ficou barato, mas não daria vermelho não, como queria na ocasião o Dorival Júnior, que viu de uma outra maneira e é um direito dele. A jogada do pênalti do Lucas Barrios. Para mim, pênalti. Esse negócio de que o jogador atrasa o pé, primeiro que ele tem direito de atrasar. Tem, A bola isso está na tem. frente dele. Segundo que ele Agora tem que ele devia usar fazer o gol, a mas não regra a atrasar. favor dele. Terceiro que para mim, ele se ajeitou para chutar gol. E poderia fazer o gol, tinha grande chance. O David Braz estabanado, perdeu a jogada, ontem jogou mal, inclusive. Defenda o cunhado, Vampeta. Não, foi mal. Eu foi fui mal. dizer que foi pênalti. Jogou mal. Não vai ter Ele mais cunhado faz assim. o Não, pênalti meus cunhados. exatamente. Deve dar um Ele relacionamento. bate duas vezes, no calcanhar e também na panturrilha do Exatamente. Lucas Barrios. Portanto, pênalti. E isso foi antes do gol do Santos. E daí houve aquele gol e veio o Lucas. O Lucas, lateral direito, é um bom jogador. Há uma falta excessiva de laterais no Brasil. Ele foi indicado pelo Oswaldo de Oliveira, chegou, tomou conta da posição. Já manjaram mais ou menos as principais jogadas dele, mas ainda ele é um jogador muito importante que deve ser explorado e até valorizado e melhorado. Agora, o cartão amarelo que ele tomou foi idiota e depois ele chuta a bola contra as costas do Lucas Lima caído e é expulso com o segundo amarelo. A justificativa que eu vi depois é que o Lucas Lima o teria chamado de porco. Hoje, porco é o símbolo do Palmeiras. Mas o palmeirense pode se chamar. Não, tudo bem. Mas, De, o mas cara- não se o gosta de ser Palmeiras chamado chama o de. adversário também. Desculpa, mas aí todo mundo Eu pode. posso me chamar de porco, mas vocês não. Posso, sim, senhor. Claro, não, Claro que senhor. pode. Porquinho, Não, se você não, se chama, a senhor. gente também Meu pode. senhor. Qual o seu nome? Você fala Não, Beto, eu senhor. chamo de Beto. Eu me chamo de porco, vocês não. Meu caro É que nem a Mauro- família, eu posso falar mal do meu primo, vocês não. Não, Não pode chamar de gambá, de Não, eu nunca chamei, por Eu exemplo. quero então só E complementar. vocês não assumem. Eu quero só complementar. Eu sou santista, todo Assume mundo que é sabe. bando de louco. Eu só quero O outro não complementar. assume mesmo. Um jogador experiente não pode entrar nesse tipo Claro. de provocação. Mas levou um tapinha Agora do Lucas você, Lima. com esse cabelo, tá mais pra porquinho espinho. É.
Não, depende do vai momento. me xingar, vai me xingar. Não, mas ok. Não, eu posso me chamar de Pior do que o porco. vermelho foi o primeiro amarelo. Claro, foi É o idiota. primeiro amarelo. Então, por dois, Primeiro pode me amarelo, chamar. jogador capitão do time, experiente. Jamais. Não, eu sou Primeiro porco amarelo. mesmo, Ele tomou. Mas eu posso falar porco. Primeiro amarelo. Agora esse lance Festa no do Chiqueiro a Jackson gente com o pode Ricardo falar. Oliveira, Vocês no não. jogo Juventus e Manchester City ontem, Mandzukic e Otamendi travaram um duelo, umas 3 jogadas desse jeito. Deixa o braço, põe, não sei o quê. até porque o Juizão Ricardo fazia o deixa seguinte, também, às viu? vezes Segue marcava o jogo. falta e às vezes, ó, segue o jogo. Até porque os dois fazem Cartão falta. Como é que você vermelho, faz? isso que eu ia falar. Cartão nem amarelo Não foi o daria. caso do Pelé. Vermelho, cartão nem amarelo. E é de cada um, gente. É aí que volta a questão. É a interpretação. Cada um tem que respeitar do outro. Não sei quando tem interpretação absurda, por exemplo, essa imagem que a gente tá vendo, outro enfia um espeto no outro, aí é pênalti, é caso de polícia. O resto não é interpretação. Cada um tem a sua. Segue o jogo. E o nosso Felipe Mota? Olha, como disse o porco Mauro Betting... Não, que nem disse o palmeirense. Eu sou porco. Você não tá pode bom, me chamar tá bom. de Ei, pô. Mas você tá porco. Mas você Não. é porco, Não, e aí, Felipe? Porque eu na Índia... posso falar que eu sou porco. Olha, Você não pode falar que eu sou eu acho o É uma seguinte... linha tênue. Mas você se identificou com Não, mas A gente assumiu um pouco. Eu entendo, mas Mauro. eu posso falar que Eu provoquei, eu posso falar provoquei, que mas eu entendo. você for, Eu entendo, João Roberto não entendi nada. que tentou Vanderlei, quase mataram ele. Vanderlei, eu penso o seguinte... corintiano pode falar que é louco. Diga, Eu Felipe. penso o seguinte, eu concordo com o Mauro Betting que classificar como um lance fácil é ridículo. Esse quebra-pau já isenta o árbitro. É um lance difícil porque quando eu vi primeira vez, não foi pênalti. Segunda, não foi pênalti. Terceira, não foi pênalti. Uma coisinha À até um vontade. subsídio. Eu acho até que o lance do Lucas Barrios era do Bandeira, do Emerson Carvalho. Poderia ser, sim, até pela posição de área o lance também. do Bandeira, a questão da profundidade. Mas talvez ele tava ele não do lado. Ele tava de frente pro gol. Pro Bandeira tava tranquilo ali. Não, mas o um trança-pé, lance discutível. o Emerson é ótimo do jogador. Se você vê ao contrário, nosso você não ouvinte, tem inclusive. a profundidade do trança-pé. Então, na minha opinião, vi uma vez, não achei 2, 3, 4. De repente veio uma câmera e falou, opa, o trança-pé é o seguinte, existe um trança-pé. O cara pode ter um trança-pé sozinho? Até pode. Mas fingir um trança-pé é impossível naquela velocidade. Ficaria muito tosco. E não ficou. Ele cai. Agora, a gente não tem como entrar na cabeça do árbitro. A minha leitura é, o cara tá correndo, vê o Barrios diminuindo o ritmo, como o Lula disse, na opinião dele, para ajeitar para ter um melhor tempo de finalização. Na minha leitura, não. Ele estava buscando um pênalti. Na minha leitura. Também Ele acho. vê o cara correndo nas costas dele e fala, eu vou reduzir o passo, esse cara vai tropeçar em mim. E é pênalti. Então, sim. Só que o árbitro à Depende. distância, ele pode avaliar isso e falar, aquele cara vai cavar. Quando ele cai, ele não vê o trança-pé, ele fala, o cara se cavar jogou. pra mim não é isso. E hein? vem na cá, minha e opinião, mas só- pra mim é. Então, na minha opinião, é. Cavar é o Foi cara se pênalti, jogar. vendo 1000 vezes a imagem, não teria marcado como o árbitro não primeira. marcou na primeira, o que mais- mostra mais ou como menos como- ele, na minha opinião, não errou clamorosamente. Tem uma coisa, uma regra do jogo tem uma coisa. A regra do jogo tem uma coisa, não é igual a lei do trânsito, que quem bate na traseira é o culpado sempre. Exato. Você tem que interpretar, não é a mesma coisa. Porque Nem bateu sempre. colisão traseira. Nem sempre. Se você tá parado e você bateu... Não, mas colisão. Mas, por exemplo, colisão traseira é quase sempre a culpa é de quem bate. Né? O cara tá parado lá, mesmo que o cara dê uma ré, é uma longa discussão de trânsito. exato. Então, assim, o futebol não usa a regra do trânsito. Até porque se usasse em São Paulo, os jogos não teriam no máximo 50 por hora. É. Eu Vanderlei. acho o seguinte. Tô recebendo uma mensagem importante aqui. Pode falar, pode, Chico. Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro o pênalti em cima do Arouco foi pênalti, foi assintoso e ele ali, o Ricardo Oliveira, outra coisa, de santo dentro de campo não tem nada, que ele enche o saco de todo mundo dentro de campo. Ele deveria ter tomado cartão amarelo também no lance do Jackson, ele e o Jackson, ou então nenhum dos dois tomaria cartão amarelo aí, porque o Ricardo também puxou o Jackson, deixou a mão. O Ricardo é um inferno dentro de campo. No pênalti do Palmeiras, foi pênalti, até tava ouvindo o Mauro e o Flávio aqui, eu falei, os caras tão loucos, não é possível. E foi pênalti. Na primeira impressão minha foi que foi pênalti realmente. E no lance do Lucas com o Lucas Lima, acho que o Lucas Lima deveria ter tomado cartão amarelo também. O Lucas, infantil que foi no final da partida, foi expulso e poderia acabar prejudicando a sua equipe com um gol no final do Nilson. Só perdeu porque é muito ruim, não merecia nem jogar no time do Santos. Mas o Lucas Lima, tudo bem, poderia ter sido expulso, bacana. Ele chutou a bola pra cima do cara. Mas o Lucas Lima deixou o braço pra cima do Lucas. Então ele merecia o cartão amarelo. Aí eu não sei não se o árbitro não pensou, puxa, eu vou expulsar o cara do jogo
final. Tô jogando dentro da casa dele, vou expulsar o cara no jogo final. Só que os caras sabem que ele tem cartão amarelo ali. Mas o Lucas Lima deixou a mão pra cima dele. Mas então deveria ter tomado cartão amarelo também. Foi xingado de porco. Então, quer dizer, pros dois lados, no lance do Ricardo Oliveira, eu acho bem claro. Ou dá cartão amarelo pros dois, pro Jackson e pro Ricardo, ou não dá pra ninguém. Porque o Ricardo também é muito chato dentro de campo. Legal, todo mundo falou sobre isso? Vocês chegaram a alguma conclusão? E aí a pergunta... Isso nunca! Isso daqui 2 anos... Aí a pergunta é o seguinte, tudo que aconteceu nas últimas horas, foi bom pro Palmeiras? Seu Rabinho. Ótimo. O Palmeiras se livrou esse é o detalhe. O Palmeiras poderia ter saído de lá com... É o que eu falei, Marcelo. Por hora, sim. Esse é o detalhe. Eu estava pode ser pouco... 100% no Santos, agora caiu muito, mas muito. Vai quebrar a ficha também? Muito mesmo. Teu pai deixou umas fichas. Eu já fiz uma aposta com você, então não tem como mudar. Mas é por aí. É por aí. 45. É, por aí. Fala, Felipe. É curioso, eu acho isso a magia do futebol. Eu apostava no Palmeiras. E agora, apesar de ser um bom resultado, é muito complicado no seguinte sentido, e pegando algumas histórias de Copa do Brasil. São 26 finais até hoje. Eu sei que estatística não entra em campo, blá blá blá, mas algumas 25 foram jogo lá, jogo cá, porque uma foi no Maracanã, Vasco e Flamengo, no Maracanã, Vasco e Flamengo. Das 25, 10 o mandante da final ganhou, do último jogo, e 15 o que manda primeiro. E só 3 vezes houve a virada do time que perde o primeiro jogo. Só 3. Uma delas o Palmeiras com aquele gol espírita do Osés contra o Cruzeiro. E aquele do Carlinhos Bala, lembra? Contra o Corinthians? Tem uma aqui ao Internacional. Então, assim, todo mundo comemorou, fez festa e tudo mais. Cresceram as chances, óbvio. Mas esse time do Palmeiras, a gente ontem viu enroscar o jogo. A gente não vê esse time do time do Palmeiras jogando a ponto de vencer. Então é isso que é complicado. Eu apostei no Palmeiras. E o que vão cobrar esse gol do Nilson se o Palmeiras ganhar o campeonato? Nossa senhora. O Jackson que me pede um gol de cabeça com 3 minutos. Também no começo do jogo. Isso ele já sabe, né? Isso já tá escrito, ele já sabe. Então, ele já sabe que vai sobrar pra ele. Perde um gol, Vampeta? Quem me perde um gol, não. Perde um gol. Pra mim, ele perde um gol. Eu posso falar. Você não também. Que nem só do povo. Pode falar. Nós também podemos. Ele tá torcendo pro Palmeiras agora? O Jackson hoje ele tá palmeirense. Hoje ele resolveu que... Não. Fica... Esse é o nosso esporte em discussão. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você manda para cá também a sua mensagem pelo Viber 567000. É esse momento em que Felipe Mota, para as câmeras, cuida dos seus lindos olhos. Atenção, vamos falar o que dizem os nossos ouvintes pelo Viber. 567000. Diga, José Manuel. O Verdão foi totalmente prejudicado ontem, não existe essa história de erro, não. Ele beneficiou o Santos ontem, Rubinho de Santo Antônio, do Descoberto, Goiás. O Daniel, foi uma vergonha, uma convicção impressionante para marcar pênalti a favor do Santos. Já pro Palmeiras é mais difícil dizer que o Barrios atrasou, é mais fácil dizer que o Barrios atrasou a passada. Não importa, o zagueiro não pode tocar no atacante do jeito que tocou. O Humberto tá querendo que pergunta pro Flávio quando ele aparecer de novo, quando é que o Rogério usou camisa vermelha à noite com chuva no Maracanã. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Ana. De onde, Ana? Campo Belo. Campo Belo. Torce pra quem, Ana? Eu torço pro São Paulo. E qual é a sua mensagem? Eu acho que o Palmeiras merecia ganhar ontem, porque o goleiro defendeu tudo. Agora eu estava torcendo para o Santos. Acontece que o jogador do Palmeiras são muito violentos. Acontece que esse Dudu aí é outro Valdívia. Eu acho que se o Palmeiras não educar ele, vai ter problemas futuros. Obrigado. E agora quero falar sobre o Levir Coupe. O Levir Coupe que foi embora, surpreendentemente, professor. Surpreendentemente para alguns, para outros não. O professor Levir Coupe saiu do Atlético Mineiro. O único técnico que continua no posto
É o professor Tite. 38 rodadas. É o campeão. É o campeão. O famoso rodízio. Então, porque do vice pra baixo. Sobre a saída do Levir Coupe, e aí, dizem, é mais um sobre a mesa para o São Paulo Futebol Clube. E esse é bom. Fez um bom trabalho. Quero ouvir no Mauro Betti. Mas é azarado, é vice-campeão, perdeu a Copa do Brasil. A única que o São Paulo chegou do Cruzeiro de virada, etc e tal. Ganhou ano passado. E foi paulista campeão em 2000. São Paulo na época não vencia, desde 98, naquele time E do hoje em dia até o Paulista agrada o São Paulo. Pois é, e assim, eu acho bom o treinador, ele já estava em rota de desgaste, sim, a tendência, a gente falava sobre isso, que era ele deixasse o Galo, é saber se ele vai querer dar um tempinho sabático ou vai aceitar. Se sou o São Paulo, chama pra conversar, viu, Vanderlei? Né? E você, Fausto, quero ouvi-lo. Se eu sou o São Paulo, eu chamaria o Levir também, pela falta de opção no momento, né? Porque o São Paulo gostaria do Cuca, o Cuca não vai vir, o Aguirre, eu acho que o Levir é mais treinador que o Aguirre. Eu acho que pro São Paulo seria um bom negócio, que ele não iria permanecer no Atlético, já estava cantada a bola, né? Só que eu acho que eu aguardaria o final do campeonato para sair do Atlético Mineiro. Preferiu sair 2 rodadas antes. Eu acho que preferiram que ele saísse 2 rodadas. Que péssimo, pior ainda. Pior ainda. Na entrevista, ele falou que ele queria ficar nos 2 jogos finais. Então é uma vergonha terminar o Campeonato Brasileiro. Isso. Mas ele próprio disse que a diretoria preferiu mudar agora e ele achou. Do jeito que conversaram com ele, até que foi profissional, ele disse isso, né? Ele preferia, mas não deu, se emocionou nessa despedida do Atlético. Hoje está comemorando um ano que ele foi campeão da Copa do Brasil, lembra nos confrontos contra o Corinthians, aquela coisa toda. Ou seja, ele disse que não trabalha mais em Minas Gerais, ele trabalhou no Atlético e no Cruzeiro. Eu acho que, não sei se eu posso falar agora ou deixo para depois, Vanderlei, que Pode eu tô entrando, metendo a colher aqui no comentário do Fausto. Eu acho que seria uma ótima opção para o São Paulo. Já e não corta mais. Eu acho que é uma ótima opção para o São Paulo. Ele não estava livre, agora está livre. Diga, Luiz Carlos. Só lembrando que agora o Atlético Mineiro também está sem treinador e o Muricy Ramalho colocou que conversaria com um clube que não tenha treinador, né? Mas esse negócio de não conversar que quando tem treinador ou não, esse aí o problema é se o cara chama você para conversar, é uma proposta de trabalho. Não, sem dúvida. Isso aí é muito complicado. Eu acho o seguinte, o Levir é ótimo treinador, cairia com uma luva no São Paulo, mas o São Paulo ultimamente parece que não gosta disso. Quando saiu o Muricy a primeira vez, eu conversei com uma pessoa de São Paulo, não era o presidente não, né? Eu falei assim, por que vocês não pegam o Mano Menezes que tá na praça aí? Pelo amor de Deus, foi técnico do Corinthians até outro dia, eu não sei o que lá. E é um ótimo treinador. Eu acho que daria jeito naquele São Paulo e o São Paulo não teria sofrido o que sofreu, porque pelo menos gol pararia a tomar, ajeitaria o time, que ele é ótimo treinador. Aí hoje está fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. O Levir, mas o Levir estava no Atlético, não sei o que lá. Eles têm essas coisas que são imbecilidades, não são profissionais dessa hora. O Levir já passou aqui, como disse o Mauro, fez um ótimo trabalho. Outro dia falaram do Paulo Autuori, né? Mas o Paulo Autuori, o último trabalho realmente não foi bom, mas ele tem história no São Paulo e ele nunca foi mau treinador. Então as pessoas ficam colocando pecha em algumas pessoas para buscar outras situações, talvez por interesse próprio. E o Vampeta, o que é que pensa, Vampeta? Eu acho um bom nome. O Levir fez um grande trabalho no Atlético Mineiro, joga pra frente. Já teve no São Paulo. Joga bonito, né? Joga ofensivamente. A gente gosta. Esperava quando ele voltou do Japão que ele voltasse bem assim, né? E agora o que tem que deixar trabalhar, Vanderlei. Chegar aqui e perder o Paulista. Vou mandar embora. Isso aí vou lá buscar o Agel. Assim. Não, mas tem isso. Não. Agel, tô falando da Agel. Se tem assim, vem na minha cabeça esporadicamente o nome do Agel. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Tem que deixar trabalhar. Esse negócio de dar 3 meses de... se não ganhar o estadual... Que todo mundo fala que não vale nada. Não vale nada pra quem perde. Não ganhou o estadual, vou mandar embora. Não, tem que deixar o Levi trabalhar, não só o Levi, qualquer outro treinador também. Vou ouvir o Bruno, quero ouvir o ouvinte também. Alô, boa tarde. Boa tarde, é o Oswaldo de Santo André, Rapelino Gonzalez, treinador ligeirinho. Como é que é? É o Rapelino Gonzalez, treinador ligeirinho. E aí? Muito rápido. Eu 2 coisinhas, Vanderlei. Primeira delas, a coisa fantástica que vocês fizeram, esse contato com o ouvinte. Eu tô deixando de assistir televisão para assistir o programa de vocês. Graças a Deus. Que maravilha. Obrigado. E você tá nos assistindo ou só está nos ouvindo? Eu estava no rádio e na internet. Tá legal. Então tá bom. E qual é o seu recado? Alô? E qual é o seu recado? Então, além desse fantástico, eu queria falar sobre o hino nacional. O desrespeito do hino nacional é assim, o torcedor ele age com o coração e não com a razão.
Mas em compensação, a Toda Poderosa, ela nunca tocou o hino nacional nos jogos. Entendi. Naquele momento eles estão encaixando a programação, mas não apresentam, a execução do hino nacional. Cada um com seus problemas. E nós mostramos cada um com seus problemas. sempre, nós mostramos sempre para a grande rede de rádios do Brasil. Diga, Bruno Prado. Bom, sobre o Levir, né, como foi falado, né, o Mauro falou aqui, mas ele mesmo falou, existe desgaste. Eu não entendo esse desgaste. O cara estava trabalhando bem, foi campeão de Copa do Brasil, ele deve ser vice-brasileiro e o aproveitamento dele nesse brasileiro é melhor do que alguns times que foram campeões nos pontos corridos. Então eu não vejo motivo nenhum para ter o desgaste para trocar o técnico. Mas enfim, aqui o desgaste perdeu, tá desgastado, tchau. É assim que funciona. O próprio Tite, um ano depois de ser campeão do mundo com o Corinthians, também saiu desgastadíssimo no final de 2013 e voltou em 2015. Para o São Paulo, acho que o Levir é um dos melhores técnicos que tem aí do Brasil. Mas o problema do São Paulo é ele mesmo. Então, pode qualquer um lá que se o São Paulo não se acertar, esse mesmo cara daqui a 5 meses estará desgastado também no São Paulo. Sabe o que é, Vanderlei? Diga, Zé. No futebol, quem ouve muita torcida, vice não serve, por exemplo. E quando você não é vice, é campeão brasileiro, mas não ganha Libertadores, não serve. Foi o que aconteceu com o Marcelo Oliveira no Cruzeiro. Ele começou a ser cornetado porque ele foi 2 vezes campeão brasileiro, mas não ganhou a Libertadores. Muricy no São Paulo. Foi vice, foi eliminado na outra, começaram a pedir a cabeça dele. Foi demitido não 6 meses depois de ser tri-brasileiro. Pra torcida, pra boa parte da torcida, não servia mais, porque ele ganhou 2 brasileiros, mas a gente quer a Libertadores. No Atlético, então, eles achavam que o Atlético tinha que ser era obrigado a ser campeão brasileiro esse ano. Como não foi campeão, começaram a achar defeito no trabalho do Levir, e um monte de gente começou a cornetar o Levir. É mais ou menos aí. Ou o cara é campeão de tudo, como o Tite foi agora no Brasileiro, por exemplo, e apaga, ou pelo menos ganha o último campeonato do ano, ou tá na roça, porque o torcedor não perdoa. O Atlético de Madrid manda o Simeone embora? Não tem lógica nenhuma. Eu não ganhei do Barcelona e do Real Madrid. E uma curiosidade... Não, e acho que é a culpa só do treinador. Ninguém culpa a diretoria, ninguém culpa elenco, ninguém culpa jogador. Lá dentro. É sempre culpa o treinador. Não, e em relação a técnicos, uma curiosidade de números também, é a primeira vez que só um time não troca de técnico, que é o time campeão, né? Até a reta final era o Kleina no Havaí, caiu faz 2 rodadas, agora o Levir e só ficou o Tite, ou seja, a guilhotina acabou com a cabeça... no começo, né? Exato. O Roger entrou no começo do Brasileiro, né? Entrou. Ele pelo menos Uma vira bola rolando. Que também começa a valorizar do ano, uma nova revelação, mas se perder o Gaúcho e sair nas oitavas da Libertadores... Não, o já Roger está teve sorte, Bruno. também. O Roger teve sorte, porque foi anunciado um novo contrato de 2 anos antes do Grenal. Porque ele perdeu o Grenal. Aí já tem uma coisa contra. Perdeu de 1 a 0. Dizendo que o Grêmio perdeu a pegada, perdeu a motivação, não tá correndo igual. Tem uma lista aqui, todo mundo falou sobre isso, né? Então eu queria só dizer o seguinte, tem uma lista aqui, foi votação. 6 brasileiros na lista de 55 finalistas, uma lista ampla, para a seleção do ano. É por votação. Eu não sei quem vota, dizem que os próprios jogadores, enfim, é um negócio meio complicado. Então, 6 brasileiros na lista de 55 finalistas para a seleção do ano, lá na Europa. Muito bom. Vanderlei, então, diga, posso dar uma Carlos. informaçãozinha aqui? Pode. O G1 está botando uma matéria. A manchete é a seguinte: chefe da arbitragem defende Luiz Flávio de Oliveira, que é ótimo árbitro mesmo, e diz que concorda, Barrios né, com a tropeçou. Isso. Aí diz o seguinte, ele mostra uma foto. Por essa foto fica claro que o atacante do Palmeiras tropeçou. Eu nunca vi ninguém tropeçar no cara de trás. É a primeira vez que eu vejo isso. Quer dizer, é mais uma idiotice do senhor Sérgio Correia da Silva. Ele não viu o lance até agora. Porque, tudo bem, o David Braz tropeçar no Lucas Barrios é aceitável. Mas o Lucas Barrios tropeçar no David Braz é só um idiota. Zé Manuel, o que é que nos dizem pelo Viber? 56707000. A Miriam do Brooklyn diz que o time do Palmeiras é horrível, pratica o antifutebol, e o Paulo Nobre sempre acha que o time foi prejudicado. O Sérgio, ele está dizendo que o CX10, que é o Cleiton Xavier, já está liberado para treino e jogo faz tempo. E pergunta, por que o Marcelo não põe Não ele está para liberado. jogar? Não está liberado. Mauro Betting, sabe, Mauro, por quê? Ele não está treinando bem.
Não está treinando Mas é aquela bem, coisa, Filipão. mas quem tá jogando, quem tem potencial, experiência, pois é. É uma opção, Não acho tem que problema, Mauro. de banco para... Quer dizer, acho, cornetando, seria de banco para quarta-feira. Você pode. Não vai pro jogo. Você pode. Não vai cornetar o Palmeiras. Você que não é torcedor pode. do Quem não é Palmeiras, porco, hein? não pode. Quem não é torcedor do Palmeiras É isso não aí. vai cornetar o Palmeiras. Desde ontem eu já não sei se eu sou torcedor do Bom, Palmeiras. porque a eu tô lista vendo. é a seguinte: 6 brasileiros na lista de 55 finalistas para a seleção. Começa comigo, viu, Vanderlei? Aqui na minha lista são 6. É Vamos lá, 1, começa 2, comigo. 3, 4, 5, 6. Aliás, só uma coisinha. Isso. Ô, Vanderlei, só um detalhe. É dever dizer que essa lista também tem mais brasileiros, porque ela tem 4 goleiros, tem zagueiros, meio-campistas e atacantes. Não é como a lista da FIFA que você independe da posição. Então é uma lista que obrigatoriamente te coloca 4 goleiros e zagueiros, e até por isso que o Brasil tem mais forma um nomes. time. porque Não, tem são vários 6 aqui, zagueiros. 6. Só tem 6 nesses 55 que eu tenho a informação aqui. Então, então quais são os 6? 10 pessoas. Diego Alves, não é isso, né? Diego Alves. Diego Alves. Vê quantos atacantes tem? Diego Alves, o da 6. Davi Luiz. Davi Luiz? Não sei por quê. Marcelo. Thiago Silva. Não sei por quê. Douglas Costa e Neymar. Esse é o Incontestável. O Neymar incontestável. Neymar e Douglas Costa, ok? O Douglas Costa merece pela temporada. E os outros? O Diego tava muito bem, mas ele se lesionou mais da metade do ano, né? Acho que o William Eu também acho um caberia ótimo nessa goleiro. lista Acho aí. que esse vai ser o goleiro da seleção. Talvez Eu o acho. William pudesse Baita entrar. potencial. Tem a concorrência, claro. Eu colocaria o William e Ah, mas não tiraria tá na o lista, Davi não Luiz. tá na lista. Não tá na lista. O Thiago Silva, por mais que a gente critique em seleção, e eu respeito, por exemplo, o Vampeta que Eu não queria quer, que a gente na Europa... comentasse os 6 que estão nessa que quando você vai na seleção, que os caras é convocados. Por que o Felipe Mota não foi convocado? Vamos Felipe comentar os Coutinho. 6. Não. Tá bom. Esses 6 aí, pelo amor Não. de Deus, só Neymar. Só Neymar. Eu Douglas- também acho. Douglas Costa. Tá maluco? Vai começar agora. Pô, tem 3 meses de campeonato. Mas são 55, Alemão. Tem 3 meses de campeonato alemão. Peraí. São 11. Só o Guardiola, o treinador dele, falar pra ele: ei, tá muito longe de tudo. Peraí, o Bayern pagou Guardiola. 30 milhões dele sem ver o que ele fez antes? Não, o Guardiola falou, mas não Mas é pra tem um tá monte de disputando time com também esse- que paga um monte de tem grana aí mais- pros tem Eu vou falar uma coisa pra Não, você. Douglas Costa Eu eu acho condenava quando eram convocados jogadores do Shakhtar. E continuo. Eu acho que. Beleza, você convoca. Espera, foi pro Bayern, tá jogando bem? Agora pode convocar. Campeonato alemão, tá Agora bem pode mesmo. convocar. Não. Mas você vê o Shakhtar próprio jogar Guardiola também, falou, é tipo Guardiola tico-tico falou, também. muito Eu não longe ainda chamaria do ninguém. Para com isso, Zé Robin. Manuel. Você tá falando isso só porque você cornetou o cara, agora que ele bombou a Apple, que no Bayern pode? Por incrível que pareça, eu não muito, agora o cornetei. Bayern pode. Por incrível que pareça, eu não cornetava quando ele era convocado pelo Shakhtar. Mas tô dizendo isso agora. Você não cornetava Eu no não ar, mas no convocaria cafezinho, jogador do Shakhtar, da Ucrânia, da Rússia. Eu não convocaria, não, senhor. Capaz de Bom, aparecer o Alex Teixeira logo logo. Vocês concordaram só com Neymar e Diego Costa, é isso? Antes agora Douglas não é Costa mais. também. Não, Douglas Costa. Não. o Pra Diego 55 eu concordei. O goleiro eu também. O Essa Diego dupla de Alves. zaga aí, Davi Luiz e Thiago Silva, tá bem? Eu concordo com o Marcelo, Tá, com tá. o Douglas Costa na seleção. A lista é Dos 55. Diego Alves, Alves eu Davi concordo. Luiz, Marcelo, Thiago Silva, Douglas Costa e Neymar. O Diego... Essa dupla de zaga deixa lá na França mesmo. Lá. A seleção francesa? É. Davi Luiz fora, o resto tudo bem. O Diego Alves também Você concorda, concorda? né, Thiago Bruno? Silva. Eu Thiago também. Silva Com o Thiago Silva você concorda? Sim. Eu também. Por exemplo, o Miranda, gosto do na minha Company. opinião, tinha que estar mais nessa lista do que o Davi Luiz. Verdade, com o Thiago Silva. Eu já gosto mais Bom, do Company, que o do... Davi Luiz, que o Thiago Silva eu deixaria na lista. Bom, todo mundo falou Eu sobre tiraria isso os e dois. tem essa informação nova aqui. A gente já sabia que ele sairia. O Marco Polo Deonero renunciou ao cargo do comitê na FIFA, do comitê executivo da FIFA, e a sua saída vai ser oficializada somente em dezembro, na reunião que a FIFA vai realizar lá em Zurique. Evidentemente ele não estará lá. Precisa viajar muito, né, Vanderlei? E quem vai assumir é o Fernando Sarney, um dos vários vices da CBF. Ele vai ser o indicado para Sarney do representar o Maranhão? Brasil. O filho do Aquele que transformou o Maranhão num dos principais Ele vai estados assumir. do mundo. Mauro, já era esperado isso, né? Já era esperado, o Marco Paulo não vinha honrando o nome, ou seja, de um grande viajante. E agora a CBF vai ter para a FIFA para viajar o Fernando Sarney. Eu deveria dizer que não é um cartola que chegou agora, está há muito tempo na CBF, o que não, na verdade não denota muita capacidade. Mas quando a gente pensa tudo que ele fez em prol do futebol do Maranhão, ou pode ser do Amapá, porque a família se divide, é uma família que realmente pensa bastante nos brasileiros, eles têm negócios no Amapá e no Maranhão, consegue se eleger pelos dois estados. A gente vê que realmente... Volta, Marco Polo.
Sobre isso, diga, Bruno, quero ouvir. O Marco Polo, ele é um cara patriota, então ele não quer mais sair do país. Ele gosta do país, ele quer ficar aqui. E o Fernando Sarney era vice já do Ricardo Teixeira. É uma situação política, como sempre, né? Provavelmente eles cederam alguma coisa para indicar um brasileiro, porque a Comebol que indica, não precisaria ser necessariamente um brasileiro no lugar do Marco Polo. Comebol poderia indicar outros. Chegou-se a um acordo para que continuasse um brasileiro. Aí vai um dos vices da CBF, até porque os outros vices são tão insignificantes quanto esse. Até porque o Marco Polo já está pensando na frente. Se ele tiver que pedir renunciar à CBF, por exemplo, ele quer que um dos seus assuma. E quem sabe esteja colocando o nome já do Fernando. Seria o Delfim lá. É o mais velho. Mas eles vivem tentando modificar lá essa situação. José Manuel, amigos aqui da mesa, é que normalmente as pessoas são meio gananciosas. Esse Fernando Sarney agora chegou à FIFA. Com o pai dele chegou à presidência da República e a nossa memória mostra que foi terrível, né? Agora, a minha esperança é que algumas pessoas são gananciosas e começam a aparecer muito. Aí chamam a atenção. Quem sabe o FBI também perceba isso. Porque você vê que muita gente que não está... É incipiente, discreto, de repente vira ministro, Vanderlei. Aí fica na mira. Ou então cresce muito. Aí começa a se descobrir muita coisa. Enquanto o cara tá lá quietinho, ninguém mexe com ele. Então tá aí o Fernando Sarney, o homem que vai viajar em nome do grande navegador. Já falamos do Santos, do Palmeiras, já falamos do São Paulo de passagem, que ainda a grande notícia é quando será anunciado o novo treinador, né? Tem mais um importante na praça que é o Levir Coupe. E o presidente estava colocando que até sexta-feira anunciaria, isso, né? E o Corinthians, que o Luiz vai dar uma atualizadinha, dizendo o que está acontecendo, teremos renovações, teremos já a lista de dispensas, não teremos? Porque o Corinthians agora... Dispensa lá não tem, não. Não tem lá? Não tem gente que vai embora? Não precisa, não tem né? gente. Parece que foi Alô, bem. boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Tudo bem. Quem fala? É o Zé Roberto Topé, como vai? Bem, e qual é a sua mensagem? Por favor, Deus, segura o botão aí, hein? Tô segurando porque não pode esticar, mas você vai ser rápido que eu sei. Diga, Zé. Não, sabe o que me espanta? É que o pessoal, ao invés de discutir como é que foi o jogo, porque o Palmeiras jogou como um time pequeno realmente, certo? Não jogou nada. Ele ficou o programa inteiro falando sobre um pênalti. Falar sobre o jogo, que o Santos dominou a partida amplamente, seria injusto se o Santos perdesse o jogo. Isso é que o pessoal tem que falar. Ficar no pênalti, se tropeçou, se não tropeçou, se foi... mas equilibrou a briga. Agora equilibrou a briga. Né? E chupa a Vampeta pela vitória do Santos. Isso. Adoro. Adoro. Vampeta. A peteca é fera. Olha, eu queria... Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Orlando. De onde, Orlando? De Santos. E qual é a sua mensagem, Orlando? Olha, eu sou corintiano, assisti o jogo ontem com isenção. Eu não torcia para nenhum dos dois. Você estava torcendo por uma derrota mútua. Exatamente. Mas o que causa espécie é a maneira do árbitro apitar. A mesma falta que o jogador do Palmeiras fazia, uma falta dura, era digna de cartão. Do outro lado, nem falta era. Isso aí vai minando o visitante mesmo. E eu acho que a imprensa é sempre bondosa com o Santos. Muito obrigado. Aí está. Vocês viram assim? Não viram? Não vi nada disso, não. Não vi. E, aliás, o 20 anterior, a gente falou aqui que o Palmeiras jogou para trazer a decisão para São Paulo. Aliás, foi uma estratégia. Eu comecei falando do jogo. Exatamente. Agora, o ouvinte também tem ouvido seletivo, né? Você queria que falasse do Corinthians? Você sabe que o novo apelido do Corinthians, qual é, né? Qual é? Fantástica fábrica de chocolate. Boa. Que é isso? Que é isso? Temos alguns Umpalumpas. Isso é provocativo. Como é que chamava lá o Onca lá? O Tite. Willy Wonka. E temos uns Umpalumpas aqui também. Também temos. O Tite tomou lugar lá do Johnny Depp. Mas quer ver uma coisa, Vanderlei? O Horácio, aquele que é que discute o lance do Matheus Salles, que deveria levar o segundo amarelo. Ou seja, enquanto uns querem que fale de jogo, outros ainda querem que fale de arbitragem. Mas o assunto foi o pênalti, né? Para todo mundo. Falar do pênalti também é claro. Mas aí não dá para agradar todo mundo. Alô, boa tarde. Jesus, amarelo ou Gabriel Jesus? Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Quem fala? Abraão. De onde, Abraão? São José do Rio Preto. E qual é a mensagem, Abraão? Eu queria falar do jogo de ontem. Você está nos acompanhando pelo áudio ou também por vídeo? Não, só pelo áudio. Legal. Qual é a sua opinião sobre o jogo de ontem? Eu acho que o Palmeiras é o último time que pode reclamar de arbitragem nessa Copa do Brasil, porque eles chegaram
nas finais aí eles foram favorecidos contra o Fluminense, contra o Inter. Mas eu queria falar o seguinte, o Palmeiras, ele não é um time de futebol. Ele é um time de briga. Ele briga, aquele goleiro vai garantindo tudo lá atrás e eles vão conseguindo o que quer. O Santos, com a sua soberba toda, deixou o gato subir no telhado. Eu acho que o jogo vai para os pênaltis, vai dar Palmeiras. E aí vai emocionar, porque seria uma decisão espetacular. Você acha isso, Mauro? Equilibrou muito, né? Equilibrou muito, mas o Santos continua favorito. Poderia ser melhor, mas não é significar... agora, claro, o gol do Nilson pode definir muita coisa, mas não é assim, poderia ser melhor, agora do Palmeiras é o gol do título, o lance perdido pro Nilson. Não dá pra saber ainda. Pode não ter sido muito, mas pode ter sido o suficiente para um time que ainda melhor é o Santos. Legal. E começa a final campeão. Você pensa isso, Vampeta, ou não? Eu tá continuo... equilibrado? Continua a minha aposta, vai dar Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras... Boa, Vamp! Eu acho que esse jogo... Eu tava dizendo antes que seria o jogo dos mandantes. Santos ganha na Vila, o Palmeiras ganha na Arena e vai a decisão pros pênaltis. Por que não? Por exemplo, o Santos tá com um péssimo hábito de jogar muito mal fora de casa no Brasileiro, mas de jogar muito bem fora de casa na Copa do Brasil. É verdade. O Corinthians que o diga, o Figueirense que o diga. Então que abra o olho o Palmeiras. Mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras, ele... deve ganhar com um gol de diferença e levar para os pênaltis a decisão no... Fala, Bruno. Eu acho que o Santos vai levar. O Palmeiras, o Quartarolo falou uma coisa do jogo que é verdade. Ele segurou o jogo. Agora vai ter que jogar bola, né? E isso anda difícil o Palmeiras fazer. Bom, mas chegou respirando até o final. Sem dúvida. Ele poderia não estar mais. Tá? Acho que é o que ele podia fazer, né, Bruno? Porque se ele ataca... Também acho. O problema é que agora ele vai ter que jogar. E tá difícil de jogar. Não, ele teve um tempo para dar uma melhorada. Parece que ontem, em relação aos últimos jogos, deu uma melhoradinha, mas tem mais aí uma semana para melhorar mais. Então, taticamente o time foi bem posicionado, dentro daquilo que queria. Achei que evoluiu um pouquinho. Ele tem mais uma semana para melhorar um pouco mais, para tentar pelo menos fazer um gol de diferença e levar para os pênaltis. Eu tenho ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Wagner de Santo André. E qual é a mensagem, Wagner? Então, eu sou corintiano, né? Eu não discuto futebol porque 99,9% do que as pessoas falam do meu time é mentira e 100% do que eu falo é verdade. Então, ontem nós descobrimos, por exemplo, que o Castrilli... Lembra do Castrilli? Lembro. Então, o Castrilli acertou, então, porque o pênalti do Santos não foi ontem? É comédia, né? E o mentiroso não tá aí hoje, né? Nós não temos nenhum aqui, mas de qualquer maneira... Tem um futebol de salão aí, um FS aí, que é só mentira, fala que o time dele é trimundial e a gente não acha em lugar nenhum. Mas quem que é? Não sei de quem. Mas aí... Fernando Sampaio. Não, ele fala a verdade, Aonde que tem trimundial? O São Paulo? Inclusive, o de 2005 era a FIFA. Fiquei preocupado. Como é que é? O que vocês falaram? Não, São Paulo é tri mundial. Aonde? É tri, bom, pelo menos o Mundial 2005 é oficial. Da FIFA e os outros você tem que considerar intercontinentais também, 99. É o que valia. É o que valia. Claro. É o que valia. É o que valia naquela época. Com certeza. É o que valia. E é FIFA. 2000 e igual a história até o de 2000 do Corinthians, a gente considera. É igual a história, claro, igual a história do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras foi campeão mundial em 1951, eu acho. Este é o nosso Esporte em Discussão. Esporte em Discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha. Estomazil Pastilha neutraliza a azia e acaba com a queimação. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção. Mertiolate. Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100, a menor prestação do Brasil para você. A Proibida é a cerveja preferida do Rodrigo Lombardi, porque ela é gostosa demais. Beba com moderação. E Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Companheiros, não dá mais. Não dá mais. A Denise Campos Mas de foi Toledo. pênalti ou não foi? A Denise Campos de Toledo já chegou, perfumando o estúdio, bacana, como sempre. Tem muita informação chegando aí. Muita informação com todo o departamento de jornalismo da PAN. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Vai dar Palmeiras. Eu posso falar se vai dar. Esporte em discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha. Estomazil Pastilha neutraliza a azia e acaba com a queimação. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.